Constituição de 1967, gestada no período de intervenção militar, institucionalizou a ditadura no país com a sucessão de generais presidentes. Nos anos 80, manifestações populares ocupam os gramados em frente ao Congresso. Movimentos sociais pressionam por direitos e pela abertura política. Esse regime militar já não tinha mais condição de continuar existindo. Ele se esgotara. Primeiro porque havia uma manifestação muito grande da própria sociedade pedindo o fim do regime de exceção. Eu citaria dois grandes momentos. O movimento pela anistia, que ganhou as ruas, e principalmente o movimento pela volta das eleições diretas para a presidência da República. Eleito pelo Colégio Eleitoral, o mineiro Tancredo Neves morre antes de assumir o mandato e o vice, José Sarney, assume a presidência do Brasil, o primeiro civil após 21 anos de regime militar. Havia muitos anseios, muitos desejos por parte da maior parte da população, da opinião pública, dos atores políticos por uma nova Constituição. O país se mobiliza por um novo ordenamento jurídico e uma Assembleia Nacional Constituinte é eleita em 86 para elaborar uma nova Carta Magna. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituinte tinha no deputado Ulisses Guimarães seu grande timoneiro. Foi um maestro. Foi, digamos, um herói naquele momento de tanto conflito. Ele foi o coração da Assembleia Nacional Constituinte. Os 559 constituintes se dividiram em 8 comissões temáticas, encarregadas de ouvir a sociedade e estabelecer novas normas para o país. A construção ela foi coletiva. Foi dividido, então, por tema, né? Eu fiquei na comissão, por exemplo, de assuntos sociais. Naqueles momentos da Constituinte, o Congresso Nacional se tornava o grande centro político do país e representantes de vários setores da sociedade lotavam os corredores, gabinetes e galerias aqui do Congresso para fazer valer os seus direitos. Jamais teve na história política do Brasil uma Constituição que se produz a partir da mais ampla colaboração de todos os setores da sociedade. 122 emendas populares, com 12 milhões de assinaturas, procuram garantir direitos dos idosos, de pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, indígenas e negros. Foi a Constituição Cidadã, foi a Constituição da restauração dos direitos fundamentais, estruturou um artigo 5º com direitos e garantias individuais jamais visto na nossa história. Ele é uma cláusula pétrea. O que é que significa? Não pode ser modificado nem por emenda constitucional. O que está previsto no artigo 5º da Constituição de 88, né, o artigo 5º, o artigo dos direitos e garantias individuais, já estava presente na Constituição de 1824. Talvez seja o maior paralelo entre as duas Constituições. A de 1824 realmente fundava um país e a de 1988 criava um novo Brasil. A inclusão dos direitos dos povos indígenas, de um capítulo sobre meio ambiente e a possibilidade de reforma agrária foram conquistas sociais, assim como a previdência, assistência social, o Sistema Único de Saúde e o direito de greve. Fomos lá, Jarbas Passarinho, ele leu o texto, um texto de umas 6 linhas. Olhou o texto, olhou para nós e disse, não, pode informar lá que eu vou defender. E ele defendeu o direito de greve. A Constituinte contava com uma bancada de 26 mulheres, a mais expressiva bancada feminina até então, que apoiou a Carta das Mulheres aos Constituintes e conseguiu consagrar no texto a afirmação de que homens e mulheres são iguais perante a lei.
A Constituição de 1988 aumentou as prerrogativas da Câmara e do Senado. O papel dos senadores não se limita mais apenas ao debate político, como no Império, e nem somente à atividade legislativa, como na Velha República. Os senadores agora fiscalizam o governo e têm tarefas fundamentais, como julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade. Foi essa conquista que permitiu ao Senado processar e julgar 2 presidentes da República, afastados por impeachment. Foi aqui, no plenário da Câmara dos Deputados, que durante pouco menos de 3 anos os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte debateram, redigiram e no dia 5 de outubro de 1988 promulgaram a Constituição Federal, que está em vigor até hoje. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.